Olá! Oi, Pri, tudo bom, meu amor? Oi, Augusto, Samara, Ileni, Cleide, na Makeup, Sônia, boa noite a todos. Quero dar um zoom aqui para não ficar tão... Nossa, ficou demais. Aí. Gente, nosso assunto de hoje é super interessante. Oi, Dani, tudo bom, meu anjo? Eu só quero tirar ali do... que tem um ring light aqui. Olha, eu não coloquei o ring light diretamente aqui na minha frente, por isso vocês estão vendo essa sombra aqui, tá? Porque ele faz reflexo ali na TV e a gente acaba, vocês não conseguem ver algumas coisas. E por eu estar usando a câmera frontal, acaba dando leitura contrária, tá, gente? Mas o que importa é o conteúdo, né? Vamos focar no conteúdo e não nos problemas. Oi, Ideia, tudo bom? Obrigada por você ter vindo, obrigada, gente, por vocês terem vindo. Esse tema é um tema super interessante na maquiagem, tá? Se você não tiver pelo menos um entendimento básico de colorimetria na maquiagem, você não consegue, por exemplo, harmonizar a maquiagem da sua cliente, né? Em relação à roupa que ela vai usar no evento, né? A colorimetria te ajuda muito nisso. Só baixar mais um pouquinho por conta dos comentários. Oi, Mauro, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. E a colorimetria também serve para você entender a composição de cores dos produtos de base, para você entender os tons e subtons de pele, enfim, a colorimetria ela praticamente rege toda a maquiagem, tá? Então não é só técnica, a gente tem que entender um pouquinho de teoria também, tá? Não tem... Oi, Paula, tudo bom? Não tem como a gente falar de colorimetria na maquiagem se a gente não falar da teoria das cores, tá? Então a gente tem que passar um pouquinho pela teoria das cores. Então, primeira coisa... o que é matiz, né? A cor ela tem três características: matiz, saturação e brilho, tá? Matiz é a cor pura, é aquela cor que a gente vê, é o azul, que é azul, é o verde, é o ciano e assim por diante, tá? Saturação é a quantidade de cor, que no caso aqui é o vermelho. Quanto mais vermelho, mais saturado esse vermelho. Quanto menos vermelho e mais adição de cinza, é menos saturado esse vermelho. Até aqui ok, certo? Brilho, gente, é a quantidade de luz, né? Então quanto mais branco a gente vai adicionando, mais luminosa é a cor, né? Então se a gente adicionar um branco ao amarelo, o branco vai ser um branco... o amarelo vai ser um amarelo luminoso, ok? Na teoria das cores, quem iniciou tudo, né, um estudo, pelo menos é o que se tem na literatura, né, sobre a teoria das cores, quem iniciou tudo foi, Leonardo da Vinci, tá? Então, o Leonardo da Vinci, ele observou que todas as outras cores são oriundas de cores primárias, tá? Então, as cores primárias, que são consideradas cor pigmento, lá na frente eu vou dizer o que é cor luz e cor pigmento, as cores primárias são azul, vermelho e o amarelo, tá? Então, eu tenho aqui as cores primárias, ok? Quando eu adiciono branco, eu dou luminosidade a essa cor, e quando eu adiciono cinza, que é o branco com o preto, eu dou saturação a essa cor, ok? Até aqui é ok, né? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir me perguntando, tá? A partir da mistura de cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Então, se eu misturo a cor primária amarelo ao azul, eu tenho verde. Se eu misturo a cor primária
vermelha ao amarelo, eu tenho laranja. Se eu misturo as cores primárias vermelha e azul, eu obtenho o roxo, tá? O violeta. Isso é de todo mundo que trabalha com artes, que trabalha com gráfica, que trabalha com cabelo, maquiagem, enfim, toda a pessoa ligada à arte visual, ela tem que entender de colorimetria, tá? A colorimetria é muito importante na vida desses profissionais e principalmente para quem trabalha com cabelo e para quem trabalha com maquiagem, tá? Na nossa apostila de maquiagem, a gente tem na página 84 e 85, a gente fala sobre colorimetria também. Então, também nas nossas aulas presenciais, a gente tem esse estudo, tá? Aqui eu vou dar uma pincelada para vocês, vou dar um monte de dica, é bem legal. Oi, Leandro, tudo bom? Bem-vindo. Então, é isso aí, né? Você tem que entender pelo menos que na teoria das cores, né, a primeira teoria de cores que surgiu foi através do Leonardo da Vinci e que ele descobriu que as outras demais cores são advindas de cores secundárias, tá? Bom, a partir daí, depois de muitos anos, o William Wordsworth, que é um físico alemão que nasceu na Letônia, ele passou a estudar um monte de teorias físico-químicas e também se dedicou à teoria das cores, tá? Então ele, em conjunto com outros físicos da época, criaram uma espécie de organograma para se entender como que o olho interpreta as cores. Então eles criaram, ele na verdade, né, o Wordsworth, ele criou a estrela de Oswald, tá? Então as cores primárias eu tenho aqui o azul, o vermelho e o amarelo, ok? Da mistura das cores primárias eu tenho as secundárias, então misturando o azul com o amarelo, como eu havia dito, verde e assim por diante. Normalmente as pessoas confundem, quem está iniciando na carreira de maquiador principalmente, confunde cores quentes com cores frias, achando que a cor fria é uma cor clara e a cor quente é uma cor escura. Não é que tá mais ou menos certo, porque assim, a cor fria, ela é uma cor que tem muito preto ou muita saturação, mas a cor quente, ela tem muito branco, e o branco é uma cor fria. Então, esquece isso daí que vocês estão pensando. Como que eu sei que uma cor é uma cor quente ou uma cor fria? Uma cor quente, eu tenho subtons de vermelho, laranja e amarelo, tá? Então, quando eu sei, por exemplo, que um blush é um blush quente, ele tem que ter esse subtom. Então, eu tenho lá um bronzer que ele é meio avermelhado e meio... um dourado, por exemplo, né? O dourado está passeando aqui entre o amarelo e o laranja, né? Então, eu sei que aquele bronzer é uma cor quente, ok? Minha cliente, ela está de vestido... de cor quente, né? Um vermelho, por exemplo. Não se usa mais aquelas cores combinandinho, tá? Tipo, eu tenho vou de vestido azul, a sombra tem que ser azul, a unha tem que ser azul e tudo azul. Não se usa mais, tá? Isso caiu em desuso de uns 5 anos para cá, mais ou menos. Então a gente harmoniza em relação às cores. Então o meu vestido azul é uma cor fria. E aí eu vou sugerir para minha cliente, né? O vestido dela é cor fria, eu vou sugerir para minha cliente cores frias na maquiagem. Evitar o próprio azul, mas eu posso usar nuances de azul. Posso usar um azul petróleo, que está entre que dá uma cor terciária entre o azul e o verde. Posso usar tons de lilazes e assim por diante, tá? Importante é a cor fria. Eu usar a cor fria para ela poder se harmonizar, ok? Então, gente, ó,
Cores frias, elas têm subtons, oliva não, elas têm subtons roxo, azul e verde. Cores quentes têm subtons amarelos, alaranjados e vermelhos, ok? Deu para entender? Tudo que vocês tiverem de dúvida pode ir perguntando que eu vou respondendo para vocês, tá? Voltando ali na estrela, aqui no meio é uma cor marrom, mas por conta da luminosidade vocês não conseguem enxergar direito. Então a mistura das 3 cores primárias dá marrom. Por isso que a base, né, a nossa pele é um bege, né? No caso do negro ele é um marrom, no caso de um cabelo castanho é marrom. Então a gente tem, todo mundo tem, tá? Na pele as 3 cores primárias. A gente tem porcentagem de azul, porcentagem de vermelho e porcentagem de amarelo. Aquela pessoa que tem uma pele mais avermelhada, né, um marrom de fundo avermelhado, é uma pessoa então que ela tem descendência indígena, provavelmente, né? Então ela tem menos azul e amarelo na pele dela e tem mais pigmentação vermelha. Aquela pessoa que tem o fundo oliva, né, subtom oliva, que normalmente são pessoas pardas. Gente, pardo não é cor de gente, tá? Mas é só para vocês entenderem que tipo de cor que é. Durante um bom tempo se usou a terminologia parda, mas pardo não é cor, tá? Só para vocês entenderem que é aquele subtom meio esverdeado, tá? O subtom oliva. A pessoa que tem o subtom oliva, ela tem muito mais azul e muito mais amarelo e pouquinho vermelho, porque ó, o azul misturado ao amarelo dá um subtom verde, ok? Então essa pessoa de subtom oliva tem mais dessas 2 cores e assim por diante. Quem tem olhos azuis tem menos pigmento vermelho e amarelo nos olhos. Quem tem olhos cor de mel tem mais amarelo e vermelho e menos azul. Quem tem olhos castanhos, que é o marrom, tem a porcentagem igual das 3 cores, tá? Quem tem olhos verdes tem mais azul e mais amarelo, ó, o verde aqui entre o azul e amarelo, tem mais pigmento azul e amarelo e menos vermelho. E assim por diante. Deu para vocês compreenderem? Então todo mundo tem os pigmentos primários, tanto no cabelo, tanto na pele, quanto nos olhos, ok? Aí, a tua cliente tem olhos azuis, né? Ela chega para você lá com aqueles lindos olhos azuis maravilhosos e vai falar para você, eu quero uma sombra azul que é para realçar meu olho. E você, como maquiador, você vai atender o pedido dela? Ou você vai usar as cores opostas na estrela de Oswald ou no círculo cromático, que eu já vou mostrar para vocês, já vou falar disso, né? Que a gente veio desvendar esse bichinho aqui. Você usaria uma sombra azul em quem tem olho azul, ou você usaria a sombra de cor oposta, a estrela de Oswald, para você dar contraste nesse olho? Fala para mim. Respondam aí. Ó, então se eu tenho olho azul, eu opto por cores de tons amarelados, ó, eu tenho marrom aqui de fundo terroso, tijolo, tons de dourados, alaranjados. Se eu tenho olhos verdes, ó, eu vou para os tons de roxo, lilás, ou para os tons de vermelho, ó. Vermelho eu tenho goiaba, enfim, vários tons, eu tenho marsala, enfim, e assim por diante. Então, para você criar contraste Oi Silvia, tudo bem? Para você criar contraste no olho da tua cliente, utilizar as cores opostas do círculo cromático ou da estrela de Oswald, tá? É importante que vocês memorizem a estrela de Oswald, tá? Para vocês poderem ter noção do que são essas cores opostas. A gente usa cores opostas não só para criar contraste, mas também para você neutralizar manchas indesejáveis. Por exemplo, se eu tenho espinha vermelha ou rosácea aqui no centro do olho, do rosto, eu tenho que usar a cor oposta. Então eu vou usar um corretivo de subtom verde
Obrigada, Silvia. Um corretivo de subtom verde para que eu neutralize o vermelho. Se eu tenho uma olheira arroxeada, eu vou usar um corretivo de subtom amarelado. Muitas vezes... Oi, Augusto, se quiser perguntar, fica à vontade, tá? Muitas vezes a gente compra produtos prontos já, aqueles corretivos com cores coloridas já, né? Corretivos coloridos. Vou mostrar um para vocês aqui, que é uma paleta super antiga que eu tenho, tá até feinha, tá? Vocês me perdoem o feioso dela, ó. Um verde muito branco, tem um amarelo, tem um lilazinho, enfim. Isso aí, gente, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vocês não precisam mais usar isso aí, tá? Porque essa receitinha de produto pronto, depois de muitos anos de experiência, eu percebi que a gente não deve usar isso, porque vai depender muito do subtom da minha cliente. Se a minha cliente tem um subtom totalmente diferente do meu, aquela paleta para ela vai deixar ela acinzentada. Pele negra, então, pelo amor de Deus, aquilo lá vai deixar a minha cliente acinzentada. Então eu vou ensinar truquezinhos para vocês com o próprio corretivo que vocês têm e alguns pigmentos que a gente compra, tá? Facinho, esse pigmento deve custar R$15. É próprio para pele, tá? Depois eu explico direitinho. Então, voltando nas cores opostas, tá? Pele retinta, que é aquele negro muito escuro, que a gente vê até um subtom frio azulado, que normalmente aqui, ó, canto de boca, essa região, pescoço, é azul, aquele azul escuro. Se tiver olheira, ó, tem aquela olheira bem escura, azulada, normalmente borda de rosto, ela tem uma borda de rosto azulada, né? Neste caso, ó, azul, eu vou usar um corretivo laranja, tá? É muito difícil a gente encontrar um corretivo laranja no mercado. Hoje é mais fácil, né? Mas há uns 2, 3 anos atrás era mais difícil. Então a gente criava corretivos laranjas, né? Quem é old school feito eu, né? Que eu sou maquiadora há 10 anos, a gente não tinha tanta facilidade de produto como vocês têm hoje, então a gente usava muita criatividade, tá? Então vou ensinar vocês a serem maquiadores inteligentes, tá? Que usam a criatividade. Então a gente vai criar um corretivo laranja, tá? O que é legal de você criar os corretivos do tom exato da pele da sua cliente é que você vai personalizar a maquiagem para tua cliente. Você não vai necessariamente depender de indústrias que faz só aquela cor específica. A hora que você passa dá errado, você acinzenta a pele da tua cliente, principalmente pele negra, tá? Tem que tomar muito cuidado. E aí você fica frustrada porque não deu certo, na hora da foto fica aquelas manchas, enfim, você consegue não neutralizar o que você quer, tá? Bom, voltando ao estudo da colorimetria, o importante é que vocês memorizem a estrela de Oswald, para vocês saberem que cores opostas são as cores complementares, né? A gente chama de complementar, e as cores complementares são as que a gente usa para dar contraste, ou seja, para olho principalmente, né? Voltando na história do olho azul, eu vou usar sombras de tons alaranjados, ou eu vou usar também as cores opostas para neutralizar manchas indesejáveis. Então, se eu tenho espinha vermelha rosácea, corretivo verde. Se eu tenho manchas azuladas numa pele retinta, laranja. Se eu tenho hematomas arroxeados ou uma olheira arroxeada, amarelo, tá? Obrigada, Dani. Obrigada, meu amor. A gente tem que estudar muito, né? Não é só simples maquiagem, não é só chegar lá, passar um batom, passar uma base qualquer e passar uma sombra qualquer na cliente. A gente tem que entender de colorimetria para poder acertar tom e subtom de base, tá? Principalmente, não pode errar. Isso aqui, gente, errar. Você pode até nem saber esfumar direito um olho, mas errou tom de base é a pior coisa no resultado final da cliente, tá? Então, aqui eu já tinha dado para vocês esse organograma. Se vocês quiserem dar um print, fique à vontade, tá? Mas são imagens da internet, gente. Jogou colorimetria lá, vocês encontram informações, tá? Olha lá. Um olho azul maravilhoso, com uma maquiagem mais alaranjada. Exato, Leandro. O pessoal pensa que a gente trabalha, que é hobby, né?
Já vou falar, Lívia, como descobrir o subtom, fica tranquila, tá, gente? Eu vou chegar nessa parte aí, eu vou mostrar a base, né, formulação de base para vocês entenderem melhor, tá? Nós vamos chegar lá. Ó, um olho verde com uma sombra avermelhada. Claro, isso aqui, gente, você não vai usar isso aqui na cliente, isso daqui é conceitual, tá? Isso aqui é de catálogo de moda, tá? Mas é só para ilustrar para vocês, tá? Sidney, que honra, bem-vindo! Depois do William Oswald, que criou a estrela de Oswald, outros cientistas vieram a estudar a teoria das cores e formaram então o nosso círculo cromático, tá? Que é dividido em 12 tons, né? Em 12 escalas de tons, que é esse aqui que a gente vai desvendar ele, né? Esse é o tema da nossa... Travou, gente? Travou? Não? Ok? Gente, manda coraçãozinho se tá ok. Por favor, para eu dar continuidade. Vamos falar aqui do nosso querido círculo cromático, tá? O que é legal você entender do círculo cromático? Que ele te ajuda na harmonização. Oi, ok? Tá ok aí? Então, beleza, gente, vamos continuar. Para quem tá travando, gente... sai e volta, tá? Às vezes a internet, enfim. A internet esses dias, esse horário é um horário que tem muitas lives, né? Então acaba travando mesmo, tá? Então vamos lá, vamos voltar no nosso círculo cromático. Esse círculo cromático eu comprei na papelaria, comprei na Calunga, tá? Mas tem outras papelarias que é mais barato. No centro da cidade tem lojas especializadas em desenho que vendem, tá? Agora as lojas estão fechadas, mas tem algumas que você consegue comprar online, tá? Então isso aqui te ajuda muito, tá? Aqui, ó, harmonização. Então, a harmonização, deixa eu só colocar aqui, ó. Tá pausando? Que pena. Então eu tenho aqui, se eu quero, digamos que a minha cliente tenha olhos verdes e eu quero... Ah, legal, pelo Mercado Livre, ótimo. Se a minha cliente tem olhos verdes, né? E eu quero fazer uma harmonia entre blush e sombras, o que eu posso fazer? Usar um blush mais arroxeado, né? Pode ser... Ah, eu acabei guardando, desculpa. Mas tem uns de roxinho, de fundo roxo, né? Não precisa ser necessariamente tão escuro assim, né? E sombras de tons marrom, alaranjado e assim por diante. Isso aqui é uma harmonia triádica, tá? Ou a minha cliente vai com um vestido roxo para a festa dela. Eu posso usar sombras de tons esverdeados com algum pouquinho de dourado. Só que presta atenção que o verde misturado com o dourado, ele vai dar uma nuance oliva, tá? Talvez você misturando duas cores vai dar uma terceira cor, né? Então você tem que tomar cuidado para que não seja uma cor indesejável e que não crie harmonia, tá? Então isso aqui é legal para você ter essa base. Cores complementares são cores opostas, né? Então se a minha cliente tem olhos verdes, e eu vou usar aqui, ó, todos esses tons e subtons de cores. Posso usar até o rosinha, porque o rosa nada mais é do que o vermelho com muito branco, ok? Aí eu tenho as tetrádicas, né, que são em quadrados, enfim, tem vários tipos de harmonias. A tua cliente, ela não sustenta esse tipo de harmonia triádica e tetrádica, tá? O máximo que ela sustenta no look dela são harmonias complementares, tá? Você pode usar essas harmonias triádicas e tetrádicas para você montar o seu portfólio como maquiador inteligente, tá? Então você colocar um lenço, sei lá, alguma coisa aqui na cliente na sua modelo, desculpa, de uma cor roxa, e fazer a maquiagem dela usando tons de verde com dourado e assim por diante. É uma ideia só, tá? Aí quem é maquiador e te segue vai falar, nossa, que
Que incrível, ele usou uma harmonia triádica. O que você pode fazer também é compor todas essas cores harmônicas num olho, né? E colocar na legenda da foto também que você usou cores triádicas, ou você usou harmonia triádica, ou você usou harmonia complementar, né, para compor o look e assim por diante. Porque não só quem é maquiador e te segue, mas também a tua cliente que te segue fala, nossa, ela não é só uma aplicadora de base, né? Então aí justifica e agrega valor ao seu preço, né? Porque valor é totalmente diferente de preço, tá, gente? Valor é aquilo que você agrega no seu serviço, né? O que você agrega no seu serviço? Seus estudos, produtos de qualidade, posicionamento profissional, tempo de trabalho e assim por diante, tá? Então, valor não é a mesma coisa que preço, tá? Aqui do outro lado, né, do círculo cromático, então aqui a gente tem, ó, as cores primárias, tá? Adicionando branco e adicionando preto, como que elas vão se comportar, tá? E aqui o grau de luminosidade. Então vamos lá, vamos escolher o vermelho. Vamos lá desde o vermelho. O vermelho com ele mesmo, vermelho. O vermelho misturado ao amarelo, laranja, né? Lembra lá da estrela de Oswald? Isso a gente já sabia, que é uma cor secundária, ok? O vermelho misturado ao azul dá o violeta, que aqui para vocês ele mudou de cor, tá? Tá um azul escuro, mas é o violeta. O violeta também é uma cor secundária que tá lá na nossa estrela de Oswald. Misturando branco ao vermelho, ó, eu tenho rosa. Olha, Julie, eu acho que todo profissional de beleza, aliás, todo profissional que oferece serviço, ele tem que ser administrador da própria carreira, tá? Então, quando você administra a própria carreira, você é obrigado a entender disso, de valor e preço e assim por diante, né? A gente aprende, né? Então, ó, adicionando o branco ao vermelho, temos o rosinha. Ó, adicionando o preto ao vermelho, eu tenho o marsala, tá? Que é aquele marrom, aquele vermelho mais escurinho, quase um uva, tá certo? Curtiram? Desvendamos o nosso temido círculo cromático. Não é temido, gente, ele ajuda muito você estar no entendimento de cores, tá? Ou se vocês ainda não têm o cérebro de vocês treinado para ver tons e subtons, usa o círculo cromático para ele te ajudar a ver o que você pode harmonizar, por exemplo. Ó, eu tenho lá... Oxe! Eu tenho um vestido... verde nós já vimos. Vestido amarelo. Ó, vestido amarelo. Vai usar lá na tua cliente, ó. Tons, se você quiser criar contraste, tá? Se você quiser harmonia, vai em cores quentes, tá? Então eu vou em cores quentes. Então aqui, ó, essa parte de cima do círculo cromático são cores quentes, essa parte de baixo são cores frias. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu perdi algumas perguntas. Ele também serve para os vestidos. Sim, Leandro, perfeito. Deia, que legal, obrigado, viu? Gente, tudo isso, ó, vocês podem pegar como dicas para vocês fazerem postagem nas redes sociais de vocês também, tá? Postar sobre colorimetria, as pessoas se interessam muito e acabam engajando as redes sociais de vocês, porque pouquíssimas pessoas postam sobre isso, tá? Então vamos lá. Aí veio a nossa querida Terry Tomlinson. Ela é uma maquiadora canadense, tá? Ela criou o círculo de
tons de pele. Esse círculo, gente, eu ainda não encontrei para comprar, tá? É super difícil, acho que só vende pelo eBay, se não me engano, né? Mas mesmo assim você não encontra com facilidade para comprar. O que ela fez no círculo dela? Ó, vários tons e subtons de pele, inclusive os escuros. O segundo círculo é de tons de iluminação, então ele vai te nortear qual a cor que você vai utilizar como iluminação. O terceiro círculo é de contornos, ou seja, cores escuras, tá? E o último círculo é de cor pigmento que tem na pele dessa pessoa. Ó, na pele dessa pessoa eu tenho muito amarelo. Na pele dessa pessoa é oliva, ó. Na pele dessa pessoa eu tenho oliva, né? Então, ó, ela já te norteia. Tá vendo que essas cores aqui são cores mais frias e essas cores são cores mais quentes? Porque aqui eu tenho um subtom amarelo e aqui eu tenho um subtom verde, que é o frio. Então eu uso também contorno e iluminação mais frios e aqui eu uso contorno e iluminação mais quentes. Entenderam? Isso aqui, ó, se vocês acharem... Bom, tem na internet, tá? Isso aqui eu peguei da internet. Vocês podem mandar imprimir, como eu mandei imprimir, ó, em alta resolução. E dá para vocês também plastificar e usar, né? Enquanto a gente não consegue comprar. Não tem ninguém aqui no Brasil que eu acho que venda, tá? Bora lá. Aí... veio a ciência para complicar as coisas. Existe também a cor luz, que é aditiva, ou seja, é aquela cor que é o sistema RGB, né? Red, Green and Blue, que são as cores primárias, ó, Red, Green and Blue são as cores primárias, né? A partir dessas cores primárias eu tenho as secundárias, né? Que eu tenho lá o magenta, o ciano. E cor luz são aditivas, né? Então é aquela cor que quando bate a luz, a minha retina capta e meu cérebro ele lê aquela luz, aquela cor que aquele objeto não absorveu. Digamos que eu tenho um vaso amarelo, o facho de luz, né, incidiu sobre esse vaso amarelo. Todas as outras cores incididas por esse facho de luz, porque o facho de luz tem todas as cores, tá? A luz, o branco, compreende todas as cores. Então, esse facho de luz foi todas as cores para lá e a única cor que esse vaso não absorveu foi o amarelo. E aí o meu cérebro interpreta a cor amarela. Difícil. Gente, eu não vou ficar como é que fala? Complicando muito a cabecinha de vocês, tá? Aí... existe também a cor pigmento, que é uma cor subtrativa, tá? Essa cor aí já é para gráfica e, enfim, algumas situações de maquiagem também, né? E que as cores primárias são o amarelo, ó, yellow, magenta e o ciano, tá? E na ausência de luz eu tenho o preto. Então, CMYK. Então é o tipo de nomenclatura que a gente usa para gráfica. Então lembra quando você vai comprar tinta para impressora? Normalmente você compra as 3 cores e o preto. E aí eu tenho o RGB, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Que com as cores primárias, né, que são as cores luz, e com as cores pigmento, de um lado eu vou fazer cor primária, de outro lado eu vou fazer cor pigmento, a gente consegue criar o tom e subtom de base da nossa pele. Então, eu não tenho... Ai, Ana Hickman, linda! Obrigada por você estar aqui. Então, digamos que eu não tenha uma base do meu tom ou do subtom da minha cliente, mas eu comprei esses pigmentos e com esses pigmentos eu vou temperar a minha base, tá? Então eu comprei lá uma base de subtom frio, muito clara, muito rosada, e o subtom da minha cliente é quente. Eu vou temperar a minha base com isso aqui, tá?
Isso aqui chama Color Make, ó. É maquiagem para festa infantil, então é uma maquiagem que é dermatologicamente testada, tá? Então eu tenho registro da Anvisa, isso aqui tem registro da Anvisa, então você pode usar misturado a base com a sua cliente, tá? Muita gente já me perguntou, né? Porque eu tenho lá no meu perfil algumas aulinhas no IGTV sobre colorimetria. Muita gente me perguntou, será que não altera a durabilidade da base ou a fixação da base? Se alterar, você pode aplicar algum produto que você consiga manter essa durabilidade. Ó, eu aplico esse aqui, ó, o Fix and Finish da Ruby Rose, tá? Que é uma colinha de glitter e que a minha base fica uma base mais potente. Bom, então vamos lá. Vocês já olharam, por exemplo, na composição da base, que existem uns códigos CL19040, enfim, tem alguns códigos que quem estuda cosmetologia entende, tá? Esses códigos nada mais são do que é uma nomenclatura, né, da indústria farmacêutica, cosmética, para designar cores, por exemplo, né? Então, aqui nessa base, eu tenho o CL19140, deixa eu achar ele aqui, ó, CL19140, e tá escrito yellow, então eu tenho amarelo nessa base, tá? Então tá lá, é um amarelo tartazina que a maioria das indústrias de cosméticos usam quando a base tem subtom quente. Eu já vou falar como encontrar o subtom da base, tá? Porque já me perguntaram no início. Eu tenho aqui também o CL42090, que é o Acid Blue. Aqui, ó. O que é o Acid Blue? É um azul brilhante. Então eu sei que essa base, além do meu tom, do meu subtom amarelo, eu vou encontrar um pouquinho de azul nela. Para quê? Para deixar ela um pouquinho mais fria, ela não ser tão quente, tão amarelada, não deixar a pessoa com cara de que tá com hepatite, tá? Tem várias outras cores, tá? Então é interessante você olhar antes de comprar a base. Se você não souber testar, olha aqui, ó, se tem muito amarelo, se tem muito azul, se tem verde. Bom, se tem amarelo e azul, obviamente tem verde, né? Amarelo misturado com azul dá o verde, ok? Então, isso é importante você olhar. Vamos lá na nossa, como a gente identifica subtom de pele. Todas, como eu falei anteriormente no começo, todas as peles têm as 3 cores primárias. As 3 cores primárias juntas vai formar o marrom, tá? Formando o marrom, um marrom, na minha pele, por exemplo, é uma pele, essa base é muito escura, né? Formou marrom, mas é muito escura para mim. Eu vou fazer o quê? Vou adicionar branco. E aí eu vou trazer essa base pro meu subtom branco, pro meu tom branco, né? O tom é a primeira cor que a gente, é a matiz, é a primeira cor que a gente enxerga. Qual que é a minha primeira cor que eu enxergo aqui? É um bege muito clarinho, né? Eu sou muito branca, certo? Uma pessoa de pele negra, ela é mais pro marrom e assim por diante. Então, todo mundo tem as 3 cores mais intensas de uma cor e mais intensas de outra. No meu caso, eu tenho subtom amarelo quente, então eu tenho menos do azul e do vermelho e eu tenho mais amarelo. No caso de um índio, ele tem menos azul e menos amarelo e mais vermelho e assim por diante. Como é que eu identifico, né? A veia do pulso. A veia do pulso de todo mundo é azul, tá? Misturada a minha carne, deixa eu só voltar lá na estrela de Oswald para vocês se localizarem. Misturada a minha carne muito amarela, ó, minha veia azul misturada a minha carne muito amarela, eu vou enxergar uma veia meio esverdeada. Então aqui, ó, a nossa pele é fininha, tá? Então ninguém vai enxergar que aqui é verde, é roxo, enfim. As pessoas vão enxergar que continua sendo azulada, tá?
Aqui no antebraço, que pra mim já não dá pra ver mais por causa da tatuagem, mas no antebraço meu ou da sua cliente, que tem muita carne misturado ao azul, eu vou ver se a minha veia é esverdeada. Se eu perceber que a minha veia é esverdeada, então meu subtom é amarelo quente, entenderam? Então, se eu olho a veia azulada e aqui ela continua azulada, é porque a minha pele é uma pele rosada, fria, porque não alterou a cor dessa veia, tá? Então, a veia continua aqui, ó, no antebraço, tá? Aqui no antebraço. Se ela continua azulada, meu subtom é rosado. Se ela alterou a cor da veia azul aqui e aqui essa veia ficou mais esverdeada, é porque meu subtom é um subtom quente. Então eu vou comprar uma base para mim, né, clara, certo? De subtom amarelo. Então eu vou lá na formulação, ver se eu tenho os amarelos aqui, certo? Mas ainda assim eu vou testar ou no colo ou aqui, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho o colo muito avermelhado, agora já tem tatuagem, mas enfim, é um colo muito avermelhado, né? Normalmente pessoas de pele madura, eu já tô com quase 50, tô com 49, então pessoas já de pele mais madura já tem o colo mais avermelhado, então eu não aconselho testar aqui, a gente vai testar aqui. A maioria das pessoas testa aqui também, tá, gente? Então, noiva, por exemplo, você vai fazer a noiva, ela normalmente casa de decote, ou tomara que caia, então testa a base aqui e vem puxando a tonalidade de baixo para cima, tá? Pro dia a dia, gente, aqui mesmo, ok? Então entenderam com relação à formulação de base? Manda joinha aí, manda o coraçãozinho para eu entender que vocês entenderam. Para eu entender que vocês entenderam. Bom. Agora as curiosidades. Normalmente, quando a gente usa um corretivo amarelo, tem uma marca aí famosa, né, que vende um corretivo amarelo, que quando você passa o tal do corretivo amarelo e passa a base fica mais amarelo, ele fica pior ainda, né? Não vou nem falar marca porque eu não quero falar mal de ninguém, tá? A marca não tem culpa, né? Não é que a marca é ruim, tá? É porque você tem que usar da seguinte forma o corretivo. O corretivo você tem que usar, misturar o corretivo, digamos que eu tenha lá um corretivo amarelo. Vou fazer uma misturinha aqui para fazer um corretivo amarelo, tá? Eu tenho adjusters de airbrush, tá? Para fazer correção de tom e subtom, mas você pode fazer com corretivos coloridos líquidos, tá? Então, ó, digamos que o seu corretivo amarelo, que é o caso da tal da marca, é muito amarelo, muito amarelo. E aí eu passo aquele corretivo para neutralizar a minha olheira roxa, tá? Quando eu passo esse amarelo, eu venho com a base por cima e minha base tem aquele subtom amarelado, vai amarelar mais ainda, aí eu não consegui neutralizar. O que eu vou fazer? Já comecei sujando. Eu vou pegar esse corretivo amarelo, vou misturar o corretivo do tom. O tom é o primeiro tom que a gente enxerga da pessoa, ou seja, que no meu caso esse tom clarinho. Vou pegar um pouquinho desse corretivo amarelado e vou misturar ao meu tom e deixar ele levemente amarelo. Aí eu aplico nessa região e venho com a base por cima. Então eu não posso aplicar o amarelo puro, principalmente se forem esses corretivos prontos, líquidos, eles têm muito branco na formulação. E se você usa ele sem inteligência, né, sem usar ele de forma inteligente, você acinzenta a tua cliente de pele negra, por exemplo, né? Então a gente tem que entender muito de colorimetria, tá, gente? Ai, desculpa, eu bati o negócio na câmera. Esqueci de pegar a paletinha de pele negra. Normalmente quem trabalha com pele negra precisa ter
paleta específica de corretivos para pele negra. Então vai encontrar o laranja nessa paletinha, tá? Que normalmente a gente neutraliza bordas, né? Borda de nariz, borda de boca, a borda do rosto, os vincos, né, de pescoço são muito azulados, né? Aquele marrom bem escuro, bem azulado. Então a gente neutraliza com laranja, tá? Então é difícil a gente encontrar paletas, a não ser que seja específica para pele negra, tá? Hoje é mais fácil de encontrar, mas antigamente não se tinha isso. E o que a gente fazia? Não tinha nada laranja. O que eu pegava? Eu pegava um corretivo, uma sombra amarela. Pegava uma sombra amarela e misturava com batom vermelho. Vamos lá, vou fazer aqui junto com vocês, tá? Espátula, amarelo, batom. Oi, Paulinha, tudo bom, meu anjo? Ó, e o batom vermelho. Claro que a quantidade de amarelo e a quantidade de vermelho, se não der o laranja que você quer, né? Pode ser que você usou muito mais amarelo e muito mais vermelho, tá? Mas tenta pegar mais ou menos uma porcentagem igual. Ó, misturando os dois. Obtive o laranja. Ó, formou o laranja, tá? Na camiseta dá pra vocês entenderem melhor. Só que, gente, eu não vou aplicar esse laranja puro na minha cliente, né? Lembra aquela história lá da cor pura que eu posso acinzentar a minha cliente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um corretivo do tom dela. Esse aqui é um corretivo escuro, tá? Vou aplicar na minha plaquinha. E vou fazer essa misturinha. Então, ó, eu tenho um corretivo do tom dela com subtom alaranjado. Ó. E que eu já posso usar na minha cliente de pele negra, tá? Se ela for mais escura, obviamente o corretivo mais escuro e assim por diante, ok? Oi, Thalita, tudo bom? Gente, vocês vão ter que ser maquiadores inteligentes, tá? Não quero mais ninguém passando perrengue, dificuldade. Bom, não tenho sombra amarela e não tenho batom vermelho. Ou não quero perder esse tempo fazendo isso. Vou lá pegar uma sombra laranja, pôr na minha plaquinha. É um gloss labial transparente. Por que o gloss? Porque ele vai grudar na pele, tá? E aí eu vou misturar o laranja no meu gloss. Ó, ele ficou pastosinho. Ele vai ajudar a grudar na pele da minha cliente. E já aplico na minha cliente, tá? Serve de batom laranja, se você quiser. Você tem como criar também cores de batons, tá? Então, no começo, Deia, eu também aprendi assim, tá? De colocar primeiro o corretivo colorido direto na pele da cliente e nunca dava certo. Sempre ficava aquela coisa esquisita, né? Aquela mancha de uma outra cor, eu não conseguia neutralizar aquela mancha ficava de uma outra cor, com aquele subtom daquele corretivo que eu tentei. E aí, estudando, eu descobri que você tem que misturar o corretivo de cores opostas à mancha que você queira neutralizar, para você poder obter o resultado esperado, tá? Bom, vou trocar de plaquinha porque essa aqui já não quer mais. Falei pra vocês que o gloss gruda. Imagina na pele da pessoa. Então já garante que esse corretivo funciona, tá?
Digamos que você queira uma base não, é isso, você queira fazer uma base, né, de sombra, sombra colorida, gente, a sombra colorida ela não fixa bem ou ela não dá aquele contraste que você gostaria. Normalmente, eu recebo muita reclamação das pessoas, das minhas alunas, ou enfim, das pessoas que me seguem, pedindo conselhos do que fazer para a sombra aparecer nas fotos, tá? Normalmente, sombra colorida, ela não pigmenta bem, tá? E aí você é obrigado a ter uma base daquela cor por baixo, tá? Então eu uso normalmente essas torrezinhas de cores para fazer a base por baixo, tá? A gente chama de oh meu Deus, intensificador de sombra, tá? Então, só que eles vêm em cores limitadas, né? Se eu não entendo de colorimetria, eu não vou saber, vou ter que usar só essas cores? Não. Então, digamos que eu queira um roxinho, tá? Que cor que eu vou misturar? O vermelho com azul. Então, eu vou pegar aqui o vermelho com azul, vou misturar, vai dar roxo. Mas eu quero um lilás, né? Vou misturar aqui para vocês verem. O lilás é o que, gente? Roxo com muito branco, certo? Então, a gente vai criar um lilás de vermelho com azul, vermelho. Tem muito azul aqui, não vai dar o roxo. Ó, azul e vermelho. Roxo, certo? Aí o que eu tenho que adicionar? Branco. Vou achar o branco aqui, tô perdida. Branco. O lilás é muito branco, né? Então eu tenho aqui, ó, coloquei o branco. E eu criei o lilás, tá, gente? Então, ó, eu não quero mais ver maquiador sem criatividade, tá? Agora vocês são maquiadores criativos. Ou eu tenho lá uma sombra roxa, tenho pigmento roxo, e eu vou misturar com o branco. Vou no líquido que é mais fácil, tá, gente? Tá mais fácil, é mais rápido. Lilás também, ó. E a quantidade, né, a porcentagem de branco é que vai determinar se vai ficar um roxinho mais claro, se vai ser um lilás mais escuro e assim por diante, ok? Silvana, tudo bem? Bem-vinda. Ok? Se eu quero um ciano, que eu vou mostrar para vocês, lembra da história do RGB lá das cores, cor luz e cor lá no final. Cor luz e cor pigmento. Olha lá. Então eu vou ter que fazer um lado do meu rosto com ciano, um lado com magenta e um lado com amarelo, tá? Do outro lado eu vou fazer com as cores, que não é o RGB, tá? Que são aquelas cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, tá? Então se eu quero criar o ciano, ó. O ciano é azul com verde, só que um verde luminoso, certo? Ó. Ok? Vamos aqui criar o ciano junto comigo. Verde.
azul. Tem muito verde. Ainda tem muito verde. Deixa eu limpar. A pessoa se empolgou no verde. Agora vai. Ó, o ciano. Tá? Vou já deixar pronto, então eu vou fazer minha pele de um lado e a pele do outro. Já vou deixar a misturinha pronta aqui. Eu já tenho um magenta pronto, tá? Um batom magenta. E o amarelo. Vou pegar o amarelo puro. Só que, lembra que eu falei pra vocês que a mistura de todas as cores, a gente tem sempre o marrom? E obviamente o marrom que vai dar vai ser um marrom que vai ficar escuro pra minha pele. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que adicionar o branco, certo? Então eu vou ter que adicionar branco nessa cor, nessa misturinha aqui. Fazer junto com vocês, tá? Ciano. Magenta. E aplicar com cotonete não tá rolando, não. Gente, vou aplicar com pincel. Magenta, amarelo. E o branco. Aí eu vou vir com o pincel kabuki. Aqui onde tinha uma concentração mais de amarelo, tá vendo? Eu vou precisar de mais branco, para não ficar tão amarelo assim. Aqui tem um ciano, não, uma magenta que manchou também. Então, gente, ó, é possível criar. Eu tô com 25 segundos, tá acabando a live. Eu vou voltar, tá? Pra poder salvar, deixar no IGTV pra vocês assistirem novamente, tá? E eu vou voltar com a live. Espero vocês de volta. Beijo.
Olá, 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 voltando, ó. Tô voltando com o mais branco, ó, porque ficou muito amarelo, tá? Um pouquinho mais de branco e assim você vai ajustando, tá? Mas é legal fazer essa experiência em casa, gente. Compra esse Color Make aqui, vamos brincar pra vocês verem que legal que é. Você ajuda o cérebro de vocês na percepção de cores, tá? Então, ó, só tirando amareladinho com um pouquinho mais de branco, tá? Pus muito amarelo. Então, é possível. Aí, vamos aproveitar aquele magenta lá e vamos fazer um blush, já que ele tá aqui mesmo, né? Vocês já viram que antigamente a gente usava batom para fazer blush, tá? E hoje tem uns blushes cremosos que nada mais são do que a mesma textura de um batom, né? Então tenho lá o magenta. Posso fazer contorno também fazendo as misturinhas, tá? Lado de cá, vou trocar a plaquinha, ó. Então esse aqui, ó, é o sistema de cor pigmento, né? Subtrativa. O que é subtrativa? Eu tiro, eu coloco menos cores de um pigmento e mais de outros e assim por diante, tá? Desse lado nós vamos usar as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, vocês lembram, né? Também adicionando o branco, tá, gente? Porque eu sou muito branquinha. Vermelho. E o amarelo. Vou mostrar para vocês aqui do ladinho que misturando as cores, essas três cores, a gente vai obter o marrom, tá? Ó, tenho as três cores aqui, o amarelo, o azul e o vermelho. Como assim, Silvia? Eu não entendi. Ela estava acusando para mim que tinham pouquíssimos segundos, tá? Por isso que eu encerrei. Ó, marrom, tá? Formou marrom. Então eu vou deste lado. Pouco do vermelho, que é uma cor muito intensa. Bem pouco também do azul, que é outra cor muito intensa. Um pouquinho mais do amarelo. E adicionar o branco. Ó, gente. Viram só? É possível. Ah, Silvia, entendi. Tá bom. Tem uma hora de duração, sim. Então é possível, através de cor luz e cor pigmento, as cores primárias de cor luz e as cores primárias de cor pigmento, você criar uma tonalidade de base, tá? Como eu havia dito no início,
esse aqui não tem uma durabilidade de uma base comum, você pode acrescentar um produto que acrescente mais durabilidade. Espero que vocês tenham gostado muito do tema, gente. Eu amo colorimetria, tá? Eu não vou me estender mais, porque a live tem que durar no máximo 1 hora, tá? Desculpa ter ultrapassado o horário, mas eu gosto de dar o máximo de mim, de conhecimento, tá? Porque eu acho que vocês merecem, vocês estão aqui porque vocês estão ávidos de conhecimento e vocês merecem. Eu estudo muito para estar aqui e dar o melhor para vocês, estudo muito para dar o melhor para as minhas alunas. Amo o Instituto Ana Hickman de coração. Nas nossas aulas presenciais de maquiagem, a gente aprende isso aqui também. A gente faz isso aqui na sala de aula, tá? Para vocês sentirem a alquimia das cores, que é sensacional. Obrigada por todos que estiveram aqui comigo. Espero vocês na semana que vem. Obrigada, Déia. Obrigada. Semana que vem eu vou falar sobre visagismo, tá? Depois eu faço a postagem, o Instituto Ana Hickman também vai fazer a postagem. Obrigada, Silvana, muito obrigada. Seu apoio e o seu feedback positivo é muito importante para mim, você sabe disso. Semana que vem eu vou falar sobre visagismo, que também é um assunto super interessante para a gente poder compor a maquiagem na cliente, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, estudem colorimetria, tá? Qualquer coisa vocês podem me chamar no direct que eu ajudo vocês, tá bom? Fiquem com Deus.